Veja o que a gente preparou para você. Preso perigoso condenado por tráfico internacional de drogas foi solto muito antes do que deveria. Moradores de Lusiânia reclamam que falta transporte. Jovem é adotada dias antes de completar 18 anos. E no dia de rock você confere uma exposição dos Beatles em Goiânia. Tudo isso você confere agora no J1. Meio-dia em ponto, uma ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando que um menor foi apreendido ontem à noite em uma praça aqui de Lusiânia, com armas artesanais e também drogas. O menor de 17 anos, que não pode ser identificado, foi preso na praça do setor Viegas durante uma abordagem da Polícia Militar. Segundo a PM, o jovem estava com duas armas artesanais, uma calibre 38 e outra calibre 22 e munições. Além das armas, ele também estava com maconha, cocaína e uma balança de precisão. Ele não tinha passagens pela polícia. De acordo com a polícia, o menor não reagiu à apreensão e foi levado para o CIOPS de Lusiânia. Ontem à noite foi realizada uma operação integrada na cidade de Águas Lindas de Goiás com a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e órgãos de fiscalização da Prefeitura. Pelo menos 65 policiais estiveram envolvidos nesse trabalho. Essa foi uma operação de rotina lá em Águas Lindas, com o objetivo de reduzir a criminalidade e até a violência, claro, lá na cidade. 3 pessoas foram presas em flagrante, 2 por embriaguez ao volante e 1 por tráfico de drogas. Os policiais percorreram o Jardim Brasília, Parque Barragem, Coimbra, Santa Lúcia e pontos com maior incidência de ações criminosas. Segundo o delegado, esse trabalho integrado entre as forças policiais tem trazido bons resultados para a cidade. Agora a gente fala de Formosa, um preso perigoso condenado por tráfico internacional de drogas, sequestro, cárcere privado, roubos e tentativas de homicídios, foi solto muito antes do que deveria. A administração penitenciária está investigando se houve engano, erro ou conivência por parte dos agentes que soltaram o preso. Leomar de Oliveira Barbosa estava preso nesta penitenciária em Formosa, perto de Brasília. Investigadores dizem que ele é um homem perigoso e é acusado de chefiar uma facção criminosa carioca aqui em Goiás. O condenado fazia parte da quadrilha de Fernandinho Beiramar. Mês passado, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal mandou soltar Leomar. Mas o juiz federal de Goiânia fez a seguinte observação: que o traficante não deveria ser solto caso estivesse preso também por outro processo. 2 dias depois, o oficial de justiça foi ao presídio, entregou o alvará de soltura e Leomar ganhou a liberdade. Os 2 funcionários do presídio de Formosa que soltaram Leomar foram afastados das funções. A diretoria de administração penitenciária afirmou que eles deveriam ter consultado o sistema da justiça estadual antes de liberarem o preso. Isso porque, contra Leomar, existem outros processos pelos quais ele estava na penitenciária. São mais de 36 anos de condenação por cárcere privado, sequestro, roubo e tentativa de homicídio. E ele só havia cumprido 12 anos da pena. Em nota, a diretoria de administração penitenciária disse também que abriu sindicância para apurar os fatos. O presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais diz que não é competência dos agentes verificar se os presos têm outras condenações. O oficial de justiça chega com uma ordem judicial e o chefe de equipe, o agente prisional, simplesmente faz cumprir-se. Não discute essa ordem. A resolução 245/2016 recomenda-se que as varas criminais façam essa conferência. O sindicato também afirma que em alguns presídios falta estrutura para fazer as checagens. A maioria das unidades do sistema prisional não tem nem computadores, então é impossibilitado fazer essa consulta. A assessoria do Tribunal de Justiça disse que a função de verificar se o preso tem outras condenações é do agente penitenciário. A administração penitenciária disse que é obrigação do agente consultar no sistema do judiciário se o preso tem ou não outro processo e que os presídios são capacitados para isso. A advogada de Leomar de Oliveira Barbosa, que é considerado foragido, disse que ele não vai se entregar.
E o promotor Douglas Cheguri, do Ministério Público de Formosa, falou sobre o caso e disse que providências vai tomar sobre isso. O que houve aparentemente foi uma sequência de falhas. O servidor que expediu o alvará de soltura não verificou junto à Justiça Estadual que se tratava de um preso condenado por força de uma decisão da Justiça Estadual. O Ministério Público vai instaurar um procedimento para apurar onde houve a falha que permitiu que um criminoso com esse grau de periculosidade fosse colocado em liberdade sem a observância prévia dos cuidados que se faziam necessários. A gente fala sobre um outro assunto agora. O número de mortes violentas voltou a subir no DF. É o que mostram os dados da Secretaria de Segurança. Pelos dados da Secretaria de Segurança, foram 40 assassinatos no mês passado contra 37 em junho de 2017. Entre os crimes, o caso da mulher que foi morta em Samambaia Norte pelo ex-namorado. Ele chegou a ser preso por violência doméstica antes, mas foi solto. E ainda o caso do estudante da UNB assassinado dentro do campus. Os latrocínios também aumentaram. Antes era um caso, agora são 2. Um deles foi a morte do funcionário de um supermercado na Praça do Bicalho. Ele correu atrás do criminoso armado e, segundo as investigações, o ladrão conseguiu tomar a arma dele e atirar. A polícia diz que a maioria dos casos de homicídios registrados em junho tem relação com o tráfico de drogas. Os assassinatos acontecem, por exemplo, por acerto de contas, principalmente nas cidades onde tem disputa de gangues, como Planaltina, São Sebastião, Braslândia e Ceilândia. Dentro dessa perspectiva, que nós buscamos não só a elucidação do homicídio, mas também produzir uma prova qualificada, trabalho que a Polícia Civil desenvolve de inteligência, buscando exatamente a identificação de grupos nas regiões do Distrito Federal, objetivando exatamente dar resposta rápida nos crimes que vierem a ocorrer. Já 6 tipos de roubos pesquisados tiveram redução no primeiro semestre, segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança. Maiores quedas: roubos em ônibus, menos 31,6%, e roubo em residência, menos 30%. Essa parte de inteligência aí é onde nós estamos atuando, né? E por questões policiais, vocês percebem pelos índices que a atuação está correta, o ambiente da segurança pública no Distrito Federal é favorável, as forças atuam de forma conjunta. Mas será que a população sente mesmo essa redução? Eu mesmo já fui assaltado, não em ônibus, mas em parada de ônibus. E sempre a sensação é de insegurança. Você não pode ter um celular legal, você não pode ter um notebook, você não pode ter nada porque está vivenciando a insegurança dia a dia. O secretário de Segurança garante que os brasilienses fazem questão de registrar as ocorrências. Segundo ele, pesquisas apontam que o DF tem um dos menores índices de subnotificação do país. Índice de criminalidade é um fator objetivo. O outro fator, a questão da sensação de segurança ou sensação de insegurança, esse é um fator subjetivo. O que a gente está buscando hoje é compreender o fenômeno do medo para enfrentá-lo da forma mais apropriada. Inclusive, esse é um dos objetos de pesquisa que a gente faz para ter um diagnóstico claro da segurança. Ontem à tarde, a Secretaria de Segurança também apresentou outro dado importante. Aumentou o número de mortes no trânsito neste ano. Em 2017, foram 115 casos e em 2018, 165. Um aumento de 43%. O que nós tivemos foi um período grande de chuvas, tivemos uma greve no Departamento de Trânsito, uma perda de efetivos, e que com a ação de todos os órgãos, agora ação integrada isolada, a gente já começa a reverter essa ação. O ano passado nós tivemos uma redução histórica no Distrito Federal e no país, foi a maior redução de mortos e feridos do país, nenhum outro estado da Unidade da Federação alcançou, e o grande desafio é manter realmente essa queda aqui no Distrito Federal. É importante sempre registrar a ocorrência e lembrando que todo cuidado com tanta violência assim é pouco. E veja a seguir, nesse período de férias, os moradores reclamam da falta de ônibus para ir e voltar ao trabalho. E ainda, morador do entorno que vai muito a Brasília precisa ficar atento, tem mudança no trânsito lá no DF. E ainda nessa edição a gente fala de adoção. Nós vamos te mostrar a história da Mariana, que conseguiu um lar aos 17 anos. 12:09, o J1 volta em instantes. Meio-dia e 10, a gente mostra agora a reclamação dos moradores aqui de Lusiânia que dependem do transporte público. Eles dizem que no período de férias escolares, a espera por ônibus aumenta e muito. Quando o assunto é tempo, quem precisa pegar ônibus para os bairros em Lusiânia não pode ter pressa. Às vezes a gente fica até 2 horas esperando o ônibus aqui pro setor lá, né? Já tem quanto tempo que você já ficou esperando assim no máximo? Mais de 2 horas.
esperando um ônibus para ir para o Jardim Bandeirante, que é um absurdo, né? Apesar da reclamação de usuários, a empresa responsável pelas linhas dentro de Lusiânia informou que reduziu a frota em apenas 10%, bem nos horários onde há o maior fluxo de estudantes, ou seja, pela manhã e no início da tarde. O problema é que isso afetou muitos passageiros que dependem do transporte para trabalhar. Para nós que trabalham, fica complicada a situação. Entre um horário e outro, a gente é obrigado a pegar outras empresas, né? Pagar até mais. Por exemplo, eu estou esperando aqui o ônibus de Cristalina, até mais na frente, para não perder o horário de chegar em casa, né? A alternativa para quem precisa ir para o Jardim Gá, por exemplo, está sendo pegar os coletivos intermunicipais e pagar um pouquinho mais caro. Essa empresa, que faz as linhas de Lusiânia para Valparaíso e Gama, decidiu manter a frota com 40 veículos circulando, mesmo nesse período de férias. O ano passado nós reduzimos, só que os carros estavam dando superlotados. E até comparando esses números, achamos por bem de manter normal para poder operar mais tranquilo, né? Mesmo assim, essas linhas não resolvem o problema de quem precisa se deslocar para os bairros da cidade. E enquanto o período de férias não termina, os passageiros vão ter que enfrentar tumulto na espera e no trajeto. Segundo a empresa responsável pelo transporte em Lusiânia, essa redução da frota é feita em horários que não afetam a população, mas não é o que parece, como a gente acabou de ver na reportagem, infelizmente. Para você que é mãe, pai ou estudante e quer garantir a matrícula na rede pública estadual, fique atento que as inscrições estão abertas. Nós vamos conferir como você pode fazer para garantir uma vaga. As inscrições estão abertas até o próximo dia 20 e são feitas somente pelo site da Seduce. Para se inscrever, é preciso ter em mãos o RG, o CPF e o comprovante de endereço. No cadastro, é preciso informar a série e 3 opções de escolas desejadas. O resultado e confirmação estarão no site da Seduce entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. E agora você confere algumas vagas do Instituto Evaldo Lodge. Para quem está no ensino médio, são 8 vagas de estágio em Lusiânia, Jardim Gá e Cidade Ocidental. Em Lusiânia também tem vaga para estudantes de administração ou ciências contábeis e uma vaga para estudantes de arquitetura e urbanismo. Em Cidade Ocidental tem uma vaga para quem está cursando administração ou recursos humanos. Já em Valparaíso tem uma vaga para estudante de pedagogia. Para concorrer às vagas, basta se cadastrar no site do IEL, www.sitedoestágio.com.br/GO. O Senac de Lusiânia está recebendo currículos de profissionais com formação superior completa em administração e enfermagem. Essas pessoas devem ter experiência mínima de 6 meses. Os interessados devem enviar o currículo para lusiania@go.senac.br. Notícia importante para o morador do entorno que está sempre indo e voltando a Brasília. O governo pretende instalar até o fim do mês as chamadas Zonas 30. Serão escolhidas áreas com muito movimento de pedestres e ciclistas e que exigem mais atenção do motorista. Nessas regiões, a velocidade máxima será reduzida a 30 km por hora. Ônibus, carros e motos. Todo mundo passando a 30 km por hora. Como é andar por aqui? Ficou mais fácil, né? Porque aí você não precisa ficar com tanto medo de atravessar e ser atropelada. A gente anda com mais calma e tudo mais. Antes a gente passava assim meio correndo, com medo. Essa é a chamada Zona 30, um projeto piloto que começou em março na Universidade de Brasília, nas vias entre o Instituto de Ciências e o restaurante comunitário. Locais onde passam muitos estudantes, a pé, de bicicleta. A velocidade antes aqui era de 40 km por hora. Se é para evitar algum tipo de acidente, que seja, que vamos acompanhar, né? E será que faz diferença? Estudos feitos pelo governo apontam o seguinte: imaginem um carro parado. Assim, o motorista tem a visão periférica completa, 180 graus. Se está a 30 km por hora, cai um pouco, para 120 graus. Se o motorista acelera um pouco mais, para 70 km por hora, o ângulo de visão fica ainda mais reduzido, 65 graus. E se o carro atingir a velocidade de 100 km por hora, aí o motorista só enxerga 40 graus à sua frente. Aqui a gente vê muito acidentezinho pequeno, exatamente por essa falta de responsabilidade na velocidade.
A velocidade também interfere no tempo que o carro demora para parar em uma freada brusca. Olha só, se o motorista estiver a 60 km por hora e pisar no freio, o carro anda por mais 18 metros. Mas se estiver a 30 km por hora, o carro consegue parar 5 metros à frente. E o reflexo disso está nos atropelamentos. Quando um carro está a 60 km por hora, 90% dos atropelados morrem e 10% ficam feridos. Mas se o carro estiver a 30 km por hora, este índice cai bastante. 5% das pessoas atropeladas morrem. 60% sofrem algum tipo de ferimento e 35% saem ilesas. E é um conjunto de elementos que fará com que o motorista perceba que passou por esta placa, ele está num território diferente, uma área de compartilhamento de via. E além da sinalização no asfalto, a faixa de pedestres, por exemplo, será um pouquinho mais elevada. E claro, novos pardais vão aparecer. O governo não divulgou as vias onde haverá áreas de zona 30, mas diz que até o fim deste mês, algumas serão lançadas em cidades do DF. A zona 30 ela é implantada em vias locais, onde se observa um grande fluxo de pedestres e ciclistas. O conceito internacionalmente é adotado para acalmar vias e para definir áreas em que a gente vai fazer o convívio de ciclistas, pedestres e veículos. A ONG Rodas da Paz comemora o decreto e defende que ele seja colocado em prática o quanto antes. A gente esperou muito tempo para o decreto Zona 30, agora para ele ser executado não precisa ser executado a 30 por hora, pode ser um pouquinho mais rápido. A gente abre espaço agora para quem está com o seu animal de estimação desaparecido. O Mylon desapareceu no Parque Esplanada 1, em Valparaíso. Quem souber alguma informação, liga para o Emerson, no 98104-2035. A Marcelina sumiu na quarta passada em Lusiânia. Quem encontrar é só ligar para Leslie, no 98128-3535. A Charlotte também está sumida. Ela mora no bairro Estrela d'Alva 1. Quem tiver alguma informação, liga para o 98202-9137 e fala com a Anne. Já o Bob sumiu no residencial Milano. O dono dele é o Luiz. O telefone é 99196-2910. A Ariel desapareceu no condomínio Viver Bem, em Cidade Ocidental. Quem achar, liga para Helena. O telefone é 99112-5916. Essa aí é a Melry, sumiu na rua Amazonas, em Valparaíso. A dona dela é a Ana e o contato é 99814-6132. O Luke desapareceu no setor aeroporto. Quem tiver notícias dele, liga para Valesca no 99628-2520. Já esse poodle aí é o Totti, sumiu no bairro Joffre Parada, em Lusiânia. Quem souber informações, liga para Tiffany. O telefone é 99834-1231. E acompanhe depois dos comerciais. A Solange perdeu tudo em um incêndio e com a sua ajuda a vida dela está mudando. E o final feliz da Mariana, que conseguiu um lar depois de quase 17 anos em um abrigo. Agora 12h19, a gente volta daqui a pouco. A Solange perdeu tudo em um incêndio aqui em Lusiânia e com sua ajuda e a ajuda das pessoas, a vida dela e dos netos está mudando. O que deixa a dona Solange feliz hoje é ver que a generosidade das pessoas transformou a vida dela e dos netos. A casa da família que pegou fogo no fim do mês passado, completamente destruída. Móveis, roupas, comida, documentos, tudo virou cinzas. Hoje a realidade é essa. A casa está quase pronta. E tudo isso foi feito com materiais de construção doados. A mão de obra também é voluntária. O pessoal se sensibilizou com a história e está ajudando na reconstrução. Eu estou aqui, quando eu precisei, eu tive ajuda. Então, é isso aí que fez motivo de eu vir aqui ajudar. Como a gente pode ver, a obra da casa está quase no finalzinho. Enquanto isso, a dona Solange está na casa da dona Francisca, que é a vizinha dela. Está lá com as crianças passando esse tempo até que a casa fique pronta. A senhora, vendo a situação dela, decidiu ajudar também. Eu gosto de ajudar todo mundo. E a situação dela, que foi mais crítica, foi pior ainda. Então, eu estou passando quase o que ela está passando, porque eu estou vendo o sofrimento do começo ao fim.
E a vista que eu via ela do jeito que ela era, com as coisas dela que acabou tudo, virou toda aquela fumaça, aquela cinza, então ficou pior ainda, porque a gente se põe no mesmo lugar que nós não sabemos o dia da manhã. A previsão é de que tudo fique pronto até o fim de semana. Faltam ainda alguns materiais para acabamento, como o cimento e o telhado, mas nada que desanime a dona de casa, que só tem a agradecer. É um motivo de muita alegria para mim, né? Tudo que eu passei, vi minhas coisas tudo destruídas, agora estou vendo tudo construído. Além da casa, ganhei móveis, ganhei roupa para minhas crianças. Para mim, eu acho muito bom. A gente vai mostrar agora a história de uma jovem que foge à regra. A Mariana sempre morou em um abrigo, mas conseguiu uma família aos 17 anos. O que não é muito comum, já que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a maioria das famílias quer filhos adotivos de até 4 anos. Que bom que existem essas exceções. Vamos ver. Para quem nunca teve uma família de verdade, as casas de acolhimento se tornam lares e muitas vezes definitivos. E o desafio é ainda maior quando jovens crescem e são obrigados a enfrentar um mundo desconhecido com as próprias pernas. Muitos adolescentes que chegaram à maioridade saíram pelos portões deste abrigo em Cidade Ocidental para viver uma realidade dura e sofrida lá fora. Mas entre tantos caminhos, o da Mariana tomou um rumo bem diferente. A jovem viveu no abrigo desde os 4 anos de idade. Enfrentou o medo, a solidão, o silêncio. E quando estava prestes a completar 18 anos, sem nenhuma esperança de ser adotada, tudo mudou na vida dela. Finalmente, ela encontrou uma família. Uma experiência bem legal, porque geralmente a gente, lá no orfanato, quando eu morava lá, entrava gente, saía gente do nada, então a gente nunca tinha um vínculo bem afetivo, porque entrava e saía gente de uma hora para outra. Agora, entrar em uma família e falar bem assim, minha família, agora já mudou bem o lado da história, né? Lucélia e o marido conheceram Mariana através da irmã dela, que também morou no abrigo, mas estava vivendo nas ruas depois que completou a maioridade. O primeiro contato entre Mariana e Lucélia não foi lá muito amigável. Mas aos poucos o sentimento entre futuras mãe e filha falou mais alto. A Mariana é muito fechada, né? Então eu pensei no primeiro momento que eu teria mais problema com a Mariana, de relacionamento, né? Minha preocupação era a adaptação familiar, porque eu já tenho 3 adolescentes em casa, então eu tinha receio da adaptação. Mas em nenhum momento eu pensei em abrir mão da possibilidade de ela estar conosco. Depois de passarem o Natal juntas em família, a jovem decidiu ficar de vez e nem cogitou a possibilidade de voltar ao abrigo. Para a cabeleireira e o marido, que já tinham 3 filhos biológicos, não restava mais nenhuma dúvida de que o caminho era mesmo a adoção. O caminho era Mariana. Para quem viveu por mais de 11 anos em um abrigo, sem muita privacidade, sem aquele aconchego, está assim agora em uma casa confortável, em família. Era tudo o que a Mariana, mesmo caladinha, desejava por todo esse tempo. E para ela, esse foi um presente de aniversário adiantado. O processo de adoção foi formalizado 10 dias antes da adolescente completar 18 anos. O aniversário da jovem foi nessa quinta-feira. E em meio a um turbilhão de sentimentos, ela pôde comemorar seu primeiro aniversário em família. E lembra da irmã da Mariana que estava morando na rua? Pois é, ela também foi acolhida pelo casal. Esse momento é um momento muito importante, né? É um momento de quebra de paradigmas, né? Vamos usar essa palavra. Mas para nós também é uma reflexão. Porque também a Mariana representa uma adoção tardia. E isso nos leva a entender e a pensar que as crianças, quando elas são abrigadas, elas precisam ser tratadas com mais rapidez o caso de cada uma delas. Porque, como disse mesmo a Mariana, uma criança que ela fica no abrigo, ela é super protegida, né, demais, e ela também é uma criança que ela não tem sonhos. Mariana já pode se dizer uma mulher independente, pelo menos na idade. E para ela que até meses atrás não tinha sonhos, metas, agora quer criar asas, voar mais alto. Ela quer ser comissária de bordo, igualzinha à irmã mais velha. Para mim foi uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um
um espelho para ela, né? E eu vou fazer de tudo para ajudar ela, para que ela consiga realizar esse sonho. Para ela conseguir alcançar os objetivos dela e o que eu tiver ao meu alcance para fazer por ela, eu vou fazer. Não tem preço, é a melhor coisa. Depois que eu saí do orfanato, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. É ter minha família junto de mim. E é isso. Por que você está emocionada? Porque eu tô emocionada de alegria, né? Por ter arrumado a minha nova família. Agora é só alegria, né? Só alegria. E que seja uma vida nova para Mariana, para Maiara, para a família Rodrigues inteira. Que seja mais um exemplo para quem desistiu de acreditar. Felicidades aí para toda a família. E olha só, quem tem um parente desaparecido sabe a angústia que é a falta de informação. Um site criado pelo governo pode dar um pouco mais de esperança nesta busca por pistas que levem a pessoas que sumiram de casa. Já são 7 dias sem saber do paradeiro do filho. Luiz Felipe Barbosa, de 15 anos, disse para a mãe que iria para a casa do pai, como de costume, em Aparecida de Goiânia. Eu não sei o que fazer mais, que já procurei em vários lugares, delegacia, no hospital. E para tentar levar um pouco mais de esperança para famílias como a da Ana Maria, começou a funcionar o site da Secretaria de Segurança Pública, que reúne dados de pessoas desaparecidas aqui no estado. No primeiro dia de funcionamento já tinham 25 fotos. Mesmo com essa opção, os casos de desaparecimento devem primeiro ser registrados na polícia, que vai confirmar as informações para só depois disponibilizar os dados das pessoas procuradas na internet. Para facilitar o acesso a esse banco de dados, a ideia é de que todas essas informações estejam disponíveis para smartphones e também em pontos com uma grande aglomeração de pessoas, como, por exemplo, nos totens dentro dos terminais. Além disso, é possível acessar o perfil de procurados e foragidos da Justiça, saber que tipo de crime eles cometeram e a motivação dos casos, inclusive dos que já foram indiciados e têm mandado de prisão em aberto. Quem faz qualquer tipo de denúncia tem a identidade preservada. As pessoas podem compartilhar, fazer suas denúncias e a polícia prestar um serviço mais eficiente. Da internet pode sair uma pista para quem sonha com um reencontro. Quem sabe se alguém não vê e acha outras pessoas também que estão desaparecidas, que a mãe está desesperada também, que não é fácil. Se você quiser alguma informação, o site eu vou falar agora, procurados.ssp.gov.br. Pausa rápida para o intervalo comercial e na volta a gente mostra a tradição do pouso de folia aqui na região. E fala também de rock. Aqui no estúdio a gente conversa com o cantor e compositor Marcelo Marcelino. 12h30, não saia daí que a gente volta em instantes.